Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos tratar sobre extinção da punibilidade. A partir do momento que a gente trata do tema extinção da punibilidade, a gente precisa primeiro falar da punibilidade. O que é punibilidade? Para que serve? De onde vem? Quais são as consequências disso? Vamos tratar, além disso, das consequências da declaração das causas extintivas. Vamos analisar cada uma daquelas dispostas no artigo 107 do Código Penal, bem como uma série de outras que também dizem como extintivas. Estas outras podem estar previstas tanto no Código Penal, bem como em leis penais esparsas. Agora, o que é punibilidade? Punibilidade significa, a partir do momento que alguém praticar uma infração penal, ou seja, uma conduta típica antijurídica, ou ilícita e culpável, surge para o Estado não somente o poder de aplicar o jus puniendi, o direito punitivo, mas sim o poder-dever de intervir, buscando a repressão em relação ao fato praticado por este infrator. Surge então a chamada possibilidade de punir, é a chamada pretensão punitiva por parte do Estado. Esta pretensão de punir, ele faz através da chamada persecutio criminis, persecução criminal, que significa perseguir o crime e perseguir o criminoso. O Estado faz isso, como regra, através de um inquérito policial e de uma ação penal. Só que nem sempre foi assim que o Estado se manifestou ou que a civilização se manifestou, porque punibilidade tem relação à pena e sempre, ainda que a gente já tenha ouvido falar isso antes, a gente precisa lembrar da evolução da pena, desde os primórdios até os dias de hoje. E é exatamente com a tutela autotutela, a tutela particular, a tutela privada, é que eram solucionados estes conflitos. Quando um agente praticasse uma infração que contrariasse determinado grupo, exatamente para este grupo ou para a vítima ou seus familiares, surgia o direito de punir o infrator. Ocorre que esta autotutela nem sempre era proporcional. Passou então a chamar de autocomposição, a partir do momento que o Estado passou a intervir para compor estas lides, para compor estes conflitos. Não sendo possível, então surgia o chamado direito repressivo, o direito de punir, a pretensão de punir por parte do Estado. A partir de então, com o direito moderno, o Estado busca sempre uma investigação e depois uma ação em busca da pena e vai perseguindo o crime, o fato criminoso, bem como o criminoso, para que ao final, se for o caso de o juiz comprovar a ocorrência de uma infração penal, surgir a aplicação de uma pena ou talvez de uma medida de segurança. Esta então é a punibilidade moderna. Porém, nós temos algumas causas que declaram a extinção desta punibilidade, a extinção da pretensão do Estado em punir o infrator. Mas por que o Estado, ele mesmo, iria declarar estas causas extintivas, professor? Por uma série de questões, porque, por exemplo, por política criminal, determinado comportamento não deve ser punido. Nós sabemos que hoje, modernamente, nós temos a figura do garantismo penal. O garantismo penal significa que o direito penal precisa estar extremamente vinculado à lei maior, que é a Constituição Federal. Por isso, hoje, nós precisamos dizer direito penal constitucional ou direito processual penal constitucional. A partir do momento que o nosso direito penal e o nosso direito processual penal estiverem diretamente relacionados, presos à Constituição Federal, nós estaremos de um direito punitivo garantista. Por quê? Porque nós temos a chamada Constituição Cidadã, que no artigo 5º dispõe uma série de garantias a serem dadas para o cidadão, seja ele vítima, seja ele uma pessoa completamente alheia ao processo penal, ou seja ele o réu.
esteja o réu na fase do direito material ou na fase do direito processual. O importante é que sejam sempre observadas estas garantias fundamentais que estão descritas no artigo 5º da Lei Maior. E é exatamente em função deste direito penal mínimo que nós temos a chamada intervenção mínima do direito penal. O que isso significa? Significa que a intenção é que, inicialmente, o Estado busque, de uma série de outras formas, a solução dos conflitos. O direito penal não é a solução de todos os males sociais. Não, o direito penal é uma como qualquer outra. Agora, ele só pode intervir em última ratio, em último caso, quando os demais mecanismos estatais não serviram para solucionar este problema. Aqui, então, nós teremos, por política criminal, uma série de situações onde o Estado está abrindo mão da sua pretensão de punir, porque mostra que, se houver a incidência do direito penal, nós não estaríamos relacionados ao direito penal mínimo, mas sim ao chamado direito penal máximo. O direito penal do movimento da lei e da ordem, repressor, que se preocupa quase que exclusivamente com podar direitos e garantias individuais do cidadão, exasperando penas, agravando situações relacionadas ao regime de cumprimento e assim sucessivamente, sempre em prejuízo do réu. Por isso, nós temos o chamado direito penal mínimo, e é exatamente com base neste princípio que o Estado muitas vezes abdica da sua pretensão de punir. Só que elas só podem ocorrer quando extremamente previstas na lei. Consequências da declaração das causas extintivas. Aqui é importante nós sabermos o momento de incidência desta declaração. Se foi antes do trânsito em julgado de uma sentença condenatória ou se foi após o trânsito em julgado desta sentença condenatória. Qual será a diferença? A diferença é que, se for anterior ao trânsito em julgado, o Estado estará abrindo mão da sua pretensão punitiva. Com isso, são rescindidos todos os efeitos penais dessa sentença. Não permanece nenhum efeito penal. De outra sorte, se houver a incidência, se houver a declaração da extinção da punibilidade depois do trânsito em julgado, aí esta sentença condenatória já se tornou indiscutível. Como regra, somente o efeito principal da sentença é que será abolido, ou seja, a imposição da pena. Mas os efeitos secundários, como pagamento de custas, perda de primariedade, colocação do nome do condenado no rol dos culpados, estes permanecem. Exceto em se tratando da chamada anistia e também da abolitio criminis, que nestes casos são rescindidos todos os efeitos penais, os principais e os secundários, mas permanecem intocáveis os efeitos civis relacionados ao trânsito em julgado desta sentença penal condenatória. A declaração da extinção da punibilidade compete a quem, professor? Logicamente que ao juiz da causa. O artigo 61 do Código de Processo Penal diz que, a qualquer momento do processo em que o juiz tomar conhecimento de uma causa extintiva da punibilidade, deverá de ofício declarar esta extinção. No parágrafo único, descreve que também pode declarar por iniciativa do Ministério Público ou do querelante ou mesmo do réu. Nessas situações, o juiz sempre dará vista dos autos à parte contrária e poderá, inclusive, conceder às partes o prazo de 5 dias para comprovar o alegado. Com isso, ele terá 5 dias para se manifestar dizendo se declara a causa de extinção da punibilidade ou se ele prefere se manifestar sobre isso no momento da sentença final. Agora, nestes casos onde é por requerimento do MP, do querelante ou do réu, sempre essa arguição será autuada em separado. É exatamente o que dispõe o parágrafo do artigo 61 do Código de Processo Penal.
É importante observarmos também que, neste artigo 61, o legislador dispõe: o juiz, em qualquer fase do processo, deverá de ofício declarar a extinção da punibilidade ou a requerimento do MP, querelante ou do réu. Significa qualquer fase do processo, ou seja, somente após o oferecimento da denúncia ou queixa devidamente recebida pela autoridade judiciária. Ô professor, mas se é só na fase do processo, significa que nunca pode ser declarada a extinção da punibilidade antes? Por exemplo, na fase pré-processual, na fase pré-judicial, ou seja, na investigação policial, no inquérito policial? Parece-nos que foi exatamente esta a intenção do legislador, mas não é bem assim que funciona. Precisa ser analisado o caso concreto. Por exemplo, a gente pode muito bem chegar a um caso onde, na fase do inquérito policial, o delegado se depara com uma certidão de óbito. E ele pega essa certidão de óbito, conclui o inquérito, dizendo para o representante do Ministério Público que o investigado está morto e que então não há mais justa causa para continuar a investigação policial e remete ao órgão ministerial. O representante do Ministério Público, de posse dessa certidão de óbito, vai fazer o quê? Vai requerer ao juiz o arquivamento do inquérito policial pela morte do agente. Ou seja, é uma causa de extinção da punibilidade. Aqui, o juiz realmente deve arquivar o inquérito, mas deve declarar extinta a punibilidade ou não? A meu juízo, parece que sim. Por quê? Porque está no artigo 107 do Código Penal, no inciso 1º, que a morte do agente é uma causa extintiva da punibilidade. Ah, professor, mas me diz uma coisa, e se depois que o juiz declarar extinta a punibilidade pela morte do agente, se percebe que essa certidão de óbito era falsa, vai poder ser reaberto o processo ou dado início à ação penal? A doutrina e a jurisprudência dos estados, como regra, dizem que não, porque se opera a coisa julgada, portanto, não mais poderá ser punido o infrator por aquele fato praticado. Porém, o Supremo Tribunal Federal ensina que não, porque aqui a declaração do juiz foi com base num fato inexistente. E é exatamente por isso que essa causa não dá efeito de materialidade, de coisa julgada para a extinção da punibilidade. Não há com isso nenhum impedimento para que o Ministério Público, então, demonstrando que aquela certidão de óbito era falsificada, dê início à ação penal, oferecendo denúncia, ou ao querelante, se fosse o caso de ação privada, oferecendo a queixa-crime. Porém, para evitar tal problema, parece-nos mais importante que o Ministério Público requisite ao registro civil das pessoas civis se realmente houve a morte do agente ou não. É, professor, mas inclusive lá pode haver a falsificação, porque pode ser feita a certidão de óbito com base em um prontuário médico também falsificado. Pois é, está ficando difícil solucionar esse problema, mas o importante é que a doutrina diz que o juiz deveria somente arquivar o inquérito e não declarar a extinção da punibilidade. Porém, o Supremo diz que pode ser declarada sim, até mesmo porque se ficar comprovada a falsificação, vai poder ser iniciada a ação penal. Vamos então à análise das causas de extinção da punibilidade. O artigo 107 do Código Penal descreve algumas delas. No inciso 1º, tratou inicialmente da morte do agente. O artigo 62 do Código de Processo Penal descreve que o juiz de direito só poderá declarar extinta a punibilidade pela morte do agente mediante uma certidão de óbito. Por que, professor, que a morte do agente leva à extinção da punibilidade? Logicamente, pelo princípio da intranscendência da pena e da intranscendência da ação penal. Ou seja, a ação penal, o Estado não pode agir buscando a aplicação de uma pena para outra pessoa que não seja aquele que praticou a infração penal. Mesma coisa em relação à aplicação da pena. Só o Joãozinho, que é o criminoso, é quem pode receber a pena. Com isso, se ele morreu, não pode o pai ou os seus filhos responder pelo crime por ele praticado.
Exatamente aqui se percebe também que, se a pena não pode ultrapassar a pessoa que praticou o delito, uma vez morto, não há mais interesse de agir por parte do Estado. O Estado, então, vai abrir mão da sua pretensão punitiva. E o juiz, como regra, deve, obviamente, declarar a extinção da punibilidade. Anistia, graça e indulto são também causas que irão levar à declaração da extinção da punibilidade. Todas as três são relacionadas ao interesse do Estado em minimizar o rigorismo, a severidade do direito penal. Vamos estudar uma a uma. A anistia é, como regra, prevista para os crimes políticos. Não há nenhum impedimento que ela se dê também para crimes comuns, mas, como regra, para os crimes políticos. Tem conotação política. A anistia está prevista no artigo 48, inciso 8 da Constituição Federal. É competência da União e é exatamente por isso que ela é oriunda de uma lei que tramita perante o Congresso Nacional. Esta lei pode incidir antes ou depois do trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Quais são os efeitos da anistia? São exatamente no sentido de abolir todos os efeitos penais relacionados ao trânsito em julgado. Tanto os efeitos principais relacionados à imposição da pena, como os secundários, como custas, colocar o nome no rol dos culpados e a perda da primariedade. De outra sorte, nós temos também a chamada graça, prevista no artigo 84 da Constituição Federal. A graça é relacionada aos crimes comuns, vem por decreto oriundo da autoridade máxima do Poder Executivo da União, do chamado Presidente da República. Com isso se percebe que serão agraciados todos aqueles que estiverem arrolados neste decreto presidencial. Enquanto a anistia era coletiva, era uma lei, ela era impessoal, aplica-se erga omnes para todos os cidadãos, a graça é individual. Somente aquelas pessoas devidamente arroladas no decreto presidencial é que receberão este benefício. Quais são estes benefícios? Em que momento vai haver a incidência? Antes ou depois do trânsito em julgado? Enquanto a anistia era antes ou depois, a graça é somente depois do trânsito em julgado. Por isso é que não vem a abolir todos os efeitos penais, mas sim rescinde os efeitos da pena. Ou seja, permanece o nome do agente no rol dos culpados, ele perde primariedade, paga custas processuais, etc. Mas o cumprimento da pena é que é o benefício que ele vem a receber. Temos também o indulto, onde a gente aproveita tudo que falamos sobre a graça, só que aqui é coletivo. Então, enquanto na graça o decreto presidencial vinha arrolando todos os sujeitos a serem agraciados, no indulto não. O decreto presidencial vai descrever uma situação jurídica que todos os apenados que se amoldarem a ela receberão este benefício. Abolício criminis. O artigo 2º do Código Penal prevê que ninguém será punido por fato que lei posterior deixa de criminalizar ou que lei posterior descriminalize. Por exemplo, a lei descriminalizou os crimes de sedução e adultério. Com isso, todos os efeitos penais são abolidos, sejam principais ou secundários. Estivesse na fase policial ou na fase processual, recursal ou da execução penal, é indiferente. Se a conduta deixou de ser crime, não tem nenhuma razão para o sujeito sofrer a intervenção do direito punitivo. A partir de então, cometer adultério não é mais criminoso. Devem ser deletados todos os resquícios de índole penal relacionados ao fato cometido pelo adúltero. Porém, os efeitos da esfera civil permanecem intactos. Agora, como esses efeitos podem ser abolidos se já houve o trânsito em julgado, professor? Pode ser através da reabilitação criminal prevista no Código Penal brasileiro.
Decadência. Nós temos na chamada ação penal privada o princípio da oportunidade ou da conveniência. Compete à vítima, ao ofendido, saber se julga oportuno dar início a uma movimentação atrás de uma pena para o infrator ou não. Se ele não se movimentar dentro de determinado período, não poderá mais fazê-lo, porque estará extinta a punibilidade pela decadência. O artigo 38 do Código de Processo Penal e o 103 do Código Penal ensinam que, se a partir do momento que ele tomar conhecimento de quem é o autor do fato criminoso, dentro de 6 meses ele não oferecer a queixa-crime lá em juízo, que é a peça acusatória da ação privada, decai o seu direito de queixa. A decadência também existe na ação penal pública condicionada à representação, exatamente no mesmo prazo de 6 meses a contar da data de que tomou conhecimento da autoria do fato criminoso, deve representar para que o Estado se movimente. Não havendo esta representação, ocorre também a decadência do direito de representação. Este prazo de 6 meses é o prazo geral. Quando a lei não dispuser de forma diversa, o prazo decadencial é de 6 meses. Temos também a renúncia ao direito de queixa, que, juntamente com a decadência, demonstram que a lei trata do princípio da oportunidade da ação penal privada. Significa que o ofendido, a vítima de um crime de índole particular, poderá renunciar ao direito de acusar o infrator. Esta renúncia pode ser expressa ou tácita, pode ser pessoalmente, por escrito ou até mesmo através de um procurador com poderes especiais. O importante aqui é que demonstre o interesse de não ajuizar a ação penal privada contra o ofensor. Por exemplo, de forma escrita, expressa ou tácita, convidando o sujeito para ser padrinho do seu casamento ou para padrinho de batismo do primeiro filho. Com isso, está demonstrando que não tem interesse, que está renunciando ao direito de acusar o infrator por um crime de ação penal privada. Perdão do ofendido aceito pelo ofensor. Este demonstra que na ação penal privada existe o princípio da disponibilidade. O querelante, que é o ofendido, pode, em meio ao transcurso processual, perdoar o acusado, perdoar aquele sujeito que praticou o crime contra ele. Porém, o perdão é um ato bilateral, que só vai gerar a extinção da punibilidade se for aceito pelo ofensor. Ô professor, mas qual seria a razão para ele não aceitar? Ele pode muito bem estar ofendido no sentido de que quem tu acha que tu é para estar me perdoando? Tu acha que tu é Deus, por acaso? E não aceitar. E a consequência será de que o processo vai andar contra ele e ele, ao final, poderá provar que é inocente da imputação que lhe é feita. O perdão, da mesma forma que a renúncia ao direito de queixa, se estende a todos os criminosos. Se eram 5 acusados, ainda que o perdão só tenha sido dado, seja de forma expressa ou tácita, para um deles, o juiz vai intimar todos os demais para ver se aceitam. Eles terão 3 dias para se manifestar. Se eles deixarem esse prazo passar em branco, é porque eles estão aceitando. Aspas, quem cala, consente. Neste caso, quem cala, aceita o perdão. Por isso, se quiserem recusar o perdão, nestes 3 dias precisarão expressamente manifestar o interesse de que o processo continue. Agora, até que momento pode ser concedido este perdão, professor? A qualquer momento durante o transcurso processual, enquanto não ocorrer o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Outra causa de extinção da punibilidade, que também demonstra que a ação privada é disponível, é a chamada perempção, prevista no artigo 60 do Código de Processo Penal. Perempção é sinônimo de contumácia, desídia, desinteresse em movimentar o processo já existente. Lá, o legislador dispõe uma série de situações que vão levar à extinção da punibilidade.
Por exemplo, se o querelante, que é o ofendido, que é o autor da ação privada, não movimentá-la por mais de 30 dias, o juiz vai interpretar que ele está sem interesse e vai declarar extinta a punibilidade. Mesma coisa se ele vem a morrer e os sucessores não se habilitam para dar continuidade ao feito no prazo de 60 dias. O juiz vai imaginar que está havendo um desinteresse por parte dos sucessores do ofendido e vai declarar a extinção da punibilidade. A consequência será a mesma se for uma pessoa jurídica que venha a falir durante o andamento processual e não deixa um sucessor. Por fim, prevê o legislador que, ao chegar no momento das alegações finais, que é o último momento, são as últimas alegações antes da sentença, se o querelante não requerer a condenação do acusado, o juiz vai declarar a extinção da punibilidade. Sim, porque às vezes o querelante chega no pedido e diz que quer que o juiz faça justiça, só que aqui é ação privada, ele não pode dispor da condenação, ele precisa impulsionar e requerer a condenação. E a justiça pode se dar extinguindo a punibilidade, desclassificando a infração, absolvendo o acusado ou condenando. E é por isso que o juiz decreta a extinção da punibilidade se não for requerida a condenação do querelado. Temos também a retratação do agente nos casos em que a lei permitir. Retratação como? Exatamente quando ele reconhece o erro, volta atrás e vem a comunicar à autoridade competente. Só que somente nos casos em que a lei permite, como por exemplo, para a calúnia e a difamação, conforme prevê o artigo 143 do Código Penal. Ou também para os crimes de falso testemunho ou falsa perícia, conforme dispõe o artigo 342 no seu parágrafo 2º. Perdão judicial quando a lei permitir. Nós temos uma série de situações na lei brasileira onde o juiz pode conceder o perdão e a consequência será a isenção da pena. Por exemplo, no artigo 121, no parágrafo 5º, diz o legislador que quando se tratar de homicídio culposo e as consequências da infração penal forem tão graves para o criminoso que a sanção penal se torne desnecessária, o juiz pode conceder o perdão a ele. Lógico, porque nós sabemos que a pena precisa ser necessária para buscar não só a retribuição, mas em especial a prevenção, seja geral ou especial. Temos também, dentre outros dispositivos, o perdão judicial no 129, parágrafo 8º, no 140, parágrafo 1º, 176, parágrafo único e no 180, parágrafo 5º. Agora, professor, esta sentença judicial que concede o perdão é condenatória? Sim, porque se vai haver o perdão, então ele foi condenado. Ou não, se é perdoado é porque o juiz absolve. Na realidade, nenhuma nem outra. O entendimento amplamente majoritário é aquele que está disposto na súmula 18 do Superior Tribunal de Justiça, que nos ensina que a sentença concessiva do perdão judicial é declaratória da extinção da punibilidade, não subsistindo os efeitos penais de uma sentença condenatória. Com isso, vimos todas as causas de extinção da punibilidade previstas no artigo 107 do Código Penal brasileiro. Ô professor, o senhor está esquecendo dos incisos 7 e 8, aqueles relacionados ao casamento com a vítima de crime sexual. Não estamos esquecendo. É porque a Lei 11.106, de 28 de março de 2005, que entrou em vigor no dia 29 de março de 2005, retirou estas causas de extinção da punibilidade. Então vimos todas. Agora, estas do 107 são meramente exemplificativas, porque o Código Penal e as leis penais especiais também têm outras causas que gerarão a extinção da punibilidade. Por exemplo, o peculato culposo, conforme prevê o artigo 312 no seu parágrafo 3º do Código Penal. O legislador diz que, sendo reparado o dano, até o trânsito em julgado, vai chegar à conclusão da isenção da pena.
Temos também o artigo 168-A, que é a apropriação indébita previdenciária. Havendo a reparação do dano até antes do início da ação fiscal, também vai levar à isenção da pena. Assim, uma série de outros institutos, previstos não só no Código Penal, como também em leis esparsas, levam à extinção da punibilidade. O que nos demonstra que o artigo 107 é meramente exemplificativo e não taxativo, como pode parecer. Passamos então ao estudo da prescrição. O que é a prescrição? Com base no que existe essa causa de extinção da punibilidade? Com base no lapso temporal e na inércia do Estado. O Estado não pode punir o infrator a qualquer momento, a qualquer tempo, até mesmo porque isso iria gerar uma insegurança não só para o suposto criminoso, mas como para toda a sociedade, porque o Estado está sendo muito moroso, às vezes até mesmo inerte, não agindo. Exatamente para evitar isso, por política criminal, é que se dispôs sobre a prescrição. Se o Estado não se manifestar dentro de determinado tempo, não poderá mais fazê-lo. E é exatamente por isso que nós temos, como regra, um prazo prescricional para cada infração penal prevista na lei brasileira. Todos os crimes são prescritíveis? Não. Nós temos dois que são imprescritíveis, não prescrevem nunca. O Estado pode punir o criminoso pela prática desses dois crimes a qualquer tempo, daqui 10, 15, 20, 30, 80 anos, enquanto ele estiver vivo. Quais são eles? São, primeiro, o crime de racismo, previsto na Lei 7.716, e também o crime praticado por grupos armados contra a segurança nacional, previsto na Lei 7.170 de 1983. Agora, fora estes, todos os demais precisam da intervenção do Estado dentro de determinado tempo. Não havendo, será declarada extinta a punibilidade pela prescrição. Vamos então às espécies de prescrição. Nós temos a prescrição da pretensão punitiva e a prescrição da pretensão executória. Prescrição da pretensão punitiva significa o Estado tem a pretensão de punir, o interesse de punir, e aqui ele deve agir. Esta se dá desde o momento do fato até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Já a prescrição da pretensão de executar a pena, prescrição da pretensão executória, é somente depois, a partir do trânsito em julgado da sentença condenatória. A prescrição da pretensão punitiva pode se dar em abstrato ou em concreto, conforme passaremos a observar. Prazo prescricional. Os prazos de atuação do Estado estão previstos no artigo 109 do Código Penal. Mas e o cômputo, professor? A contagem se dá com base no artigo 10, porque estamos tratando de matéria de direito penal, direito material. Passamos aos períodos prescricionais da prescrição da pretensão punitiva. Código Penal, artigo 111. A prescrição antes de transitar em julgado a sentença final começa a correr, inciso 1, do dia em que o crime se consumou. Inciso 2, no caso de tentativa, do dia em que cessou a atividade criminosa. Inciso 3, nos crimes permanentes, do dia em que cessou a permanência. Inciso 4, nos de bigamia e nos de falsificação ou alteração de assentamento do registro civil, da data em que o fato se tornou conhecido. Inciso 5. Nos crimes contra a dignidade sexual de crianças e adolescentes, previstos neste Código ou em legislação especial, da data em que a vítima completar 18 anos, salvo se a esse tempo já houver sido proposta a ação penal.
Vimos a partir de que momento começa a correr o prazo prescricional. Agora, nós vamos às causas interruptivas destes prazos da prescrição punitiva, conforme dispõe o artigo 117 do Código Penal. Código Penal, artigo 117. O curso da prescrição interrompe-se, inciso 1, pelo recebimento da denúncia ou da queixa. Inciso 2, pela pronúncia. Inciso 3, pela decisão confirmatória da pronúncia. Inciso 4, pela publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis. Inciso 5, pelo início ou continuação do cumprimento da pena. Inciso 6, pela reincidência. Passamos então às causas suspensivas do prazo prescricional, que estão previstas nos incisos 1 e 2 do artigo 116. Código Penal, artigo 116. Antes de passar em julgado a sentença final, a prescrição não corre. Inciso 1º. Enquanto não resolvida em outro processo, questão de que dependa o reconhecimento da existência do crime. Inciso 2º. Enquanto o agente cumpre pena no estrangeiro. No inciso 1º, a gente percebe que aqui é relacionado aos incidentes dos artigos 92 e 93 do CPP, enquanto o inciso 2º relacionado ao fato do agente estar cumprindo pena no estrangeiro. Logicamente, por isso, o prazo fica suspenso, porque não há como ele ser extraditado se ele está cumprindo pena em outro país. Prescrição em concreto. Antes era prescrição em abstrato, onde o prazo era computado pela pena em abstrato prevista no 109. Agora é com a pena aplicada em concreto na sentença. Por isso, prescrição em concreto, que pode se dividir em prescrição da pretensão punitiva retroativa, que vai desde o fato até o momento da sentença, ou intercorrente ou superveniente, que vai da sentença condenatória até o trânsito em julgado desta sentença condenatória. Entretanto, o Código Penal exige, além da pena concretizada, o trânsito em julgado para a acusação. Aí sim pode haver a prescrição retroativa ou a intercorrente. Prescrição da pretensão executória. A contagem do prazo se dá exatamente conforme a prescrição da pretensão punitiva. Porém, a pena concretizada, definitiva, transitada em julgado é que deve ser observada. Vamos ao artigo 112 do Código Penal, que é autoexplicativo e demonstra os termos iniciais da prescrição da pretensão executória. Código Penal, artigo 112. No caso do artigo 110 deste Código, a prescrição começa a correr, inciso 1º, do dia em que transita em julgado a sentença condenatória para a acusação ou a que revoga a suspensão condicional da pena ou o livramento condicional. Inciso 2º, do dia em que se interrompe a execução, salvo quando o tempo da interrupção deva computar-se na pena. Como se dá a prescrição da pretensão executória em relação à pena de multa, professor? A resposta está no 114 do Código Penal. Código Penal, artigo 114. A prescrição da pena de multa ocorrerá, inciso 1º, em 2 anos, quando a multa for a única cominada ou aplicada. Inciso 2º, no mesmo prazo estabelecido para a prescrição da pena privativa de liberdade, quando a multa for alternativa ou cumulativamente cominada ou cumulativamente aplicada. Prescrição em lei especial. Tudo que o Código Penal dispõe em relação à prescrição se aplica para as leis especiais quando elas não dispuserem de forma diversa. Agora, a Lei de Imprensa 5.250 de 67, por exemplo, no artigo 41 no caput diz que a prescrição da pretensão punitiva se opera em 2 anos e a prescrição da pretensão executória no dobro da pena aplicada. Então, é especial, segue conforme a lei especial. Porém,
as causas interruptivas, por exemplo, adota-se o que está no Código Penal, porque a lei especial não prevê. Então, pessoal, como dica de estudo de hoje, deixo para vocês a leitura do livro Direito Penal 1, parte geral, do Dr. André Stefan, da coleção Curso e Concurso da editora Saraiva. Por hoje é só, até um próximo encontro.